Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus chegue aos nossos corações por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos trazendo todo o conhecimento e o poder para colocarmos em prática todo o aprendizado que nós temos recebido da sua palavra. Amados, chegamos hoje aqui à sexta-feira, as últimas duas perguntas para concluir a lição desta semana, mas antes de nós examinarmos as perguntas 11 e 12, vamos rapidamente recapitular o que nós vimos ontem na quinta-feira, quando lemos o apóstolo Paulo dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O verso síntese da lição desta semana, nós começamos falando sobre a loucura de Deus e a fraqueza de Deus, né? Quando Paulo usa ali uma linguagem em metáfora, né? Uma linguagem quase que poética, dizendo que se Deus tivesse algum lapso, algum vestígio, algum relampejo de loucura, essa loucura seria infinitamente superior ao homem mais sábio, à sabedoria de todos os homens mais sábios juntos. E que, obviamente, a loucura de Deus seria mais sábia, né? E que, se Deus tivesse pelo menos um miligrama, né? Um micro de grama de fraqueza, ele seria forte do que a maior força do homem, do que todas as bombas atômicas do planeta juntas, né? Então, claro que Paulo não está dizendo que Deus é louco nem fraco. Paulo está fazendo aqui uma comparação para mostrar o quão distante está o homem de Deus. Por isso que ele usou ontem na pergunta 9, nós vimos Paulo dizer que a mensagem da cruz parecia loucura para o homem, né? E é loucura para aqueles que perecem, porque o que perece vai dizer, meu amigo, como é que alguém com 33 anos de idade vai dar a vida pelos outros? Um povo que não presta, perdeu tempo, não curtiu a vida, né? Podendo ter o seu homem mais rico do mundo, rejeitou a proposta de Satanás, tudo isso te dareis prostrado. Satanás ofereceu tudo a ele rejeitou. Então, como é que alguém, sendo o filho de Deus, o mais rico do planeta, o filho mais rico do mundo, não usou nada aqui e tal, viveu praticamente como um pobre, viveu dificuldade e tal, né? Então isso é loucura para as pessoas deste mundo, né? E aí, Paulo diz, agora para nós, que o Senhor com a sua graça abriu os nossos olhos, com o colírio da verdade limpou a nossa vista, enxergamos o amor, o poder de Deus aí, né? Coisa linda, isso é salvação, Paulo disse, né? E aí, na 10ª pergunta, Paulo até justifica porque ele está dizendo isso, né? Ele diz, porque está escrito, ele diz. Deus dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Dos que se acham sábios, dos que se acham inteligentes, claro, né? Claro, porque toda a sabedoria e inteligência vem de Deus, e Deus não destrói aquilo que ele dá, claro, né? Está falando daqueles que se acham, né? Essas pessoas vangloriosas, né? Aí por isso que Paulo pergunta, onde é que está o sábio? Se tem sábio aqui na terra, ninguém viu. Onde está o escriba, o escritor inerrante? Se tem algum na terra, ninguém viu. Onde está o inquiridor deste século? Alguém com poder? Também ninguém sabe. Porventura não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo? Ou seja, a sabedoria deste mundo não passa de loucura, né? Não só para Deus, mas para a verdade bíblica, né? Pois bem, então hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição diz, de que maneira o mundo não conheceu a Deus e como ele, né, salvou o crente, como ele salva o crente. 1 Coríntios 1, 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ora, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo o ideal
era Deus salvar o mundo, o crente, as pessoas que creem do mundo, pela palavra da sabedoria. Mas o povo não entendeu, começando pelos judeus que liam, que decoraram praticamente todo o Antigo Testamento e não reconheceu o Messias em Cristo, né? Não viu, chegou, passaram, né, como o próprio Cristo falou, vocês são cegos e guias de cegos, não conseguem enxergar nada da palavra, né? Então o ideal era que o mundo conhecesse a Deus pela sabedoria da sua palavra. Foi dado a palavra através de Moisés, foi dado a palavra. Só que o povo, né, o homem, a palavra da sabedoria, ela se tornou mais fraca do que a carne pendente, tendenciosa ao pecado. O homem se rendeu à carne, se rendeu aos prazeres deste mundo. Então, como é que Deus fez? Se pela sabedoria eles não aprenderam, né? Aí Paulo disse que Deus, então, resolveu revelar a sua sabedoria por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação, e a pregação é louca? Não, a pregação é sábia. A pregação dos apóstolos, de Cristo dos apóstolos, é pura sabedoria. Mas, para o mundo que é cego, é loucura, né? Como é que o mundo vai explicar? Inclusive o mundo religioso de hoje, né? O mundo religioso de hoje, muitos têm pregado que o pastor abençoado, o líder religioso abençoado, né? É aquele que tem um título, o título de profeta, de apóstolo, de pastor, de bispo, né? Tal. Segundo, ele tem que ter milhares de seguidores nas mídias sociais. Ele, acima de tudo, ele tem que ser um famoso virtual, porque se for conviver com ele diariamente, vai encontrar tanto defeito nele, que aí ele não vai ser mais o pastor e o apóstolo. Então é melhor ficar por detrás das telas, né? Ser um crente virtual. Mas tem crente virtual no mundo, né, hoje? Porque quando vai para a vida prática, que as pessoas veem a justiça resplandecida deles, é vergonha, é mau testemunho, né? Então, como é que se faz para entender isso aqui? Ah, é diferente do que as igrejas estão pregando, né? Dinheiro, a fama, isso é o abençoado. Mentira. A verdadeira glória de Deus foi se manifestada na loucura da pregação. Paulo, sendo um homem, né, muito eloquente, muito famoso, relacionado aos seus estudos, muito inteligente, com muitos títulos, né? Se fosse no dia de hoje, Paulo estava com os melhores títulos, os melhores diplomas das melhores universidades do mundo, e estava aí nas grandes, se fosse um mundano, estaria nos grandes palcos de debates aí, nas mídias, nas capas das revistas, convidado para todo tipo de podcast, os mais famosos do mundo, né? Estava nas melhores redes de TV, se Paulo fosse um mundano. Hoje seria isso. Aí Paulo abandonou tudo isso para viver uma vida de anonimato, se escondendo de caverna em caverna, de cidade em cidade, porque se fosse encontrado era preso, né? Em Jerusalém tinha que andar com muito cuidado para não ser morto, né? E preso e morto, e foi preso várias vezes, apanhou muito, né? Paulo e tal. Isso é a loucura da pregação. Como é que alguém troca uma vida profissional de sucesso? Hoje, muitos pastores, quando encontra que sabe que a sua igreja está pregando uma mentira, que não tem uma verdade clara bíblica, que ele não pode provar aquilo, né? Aí ele diz assim, não, mas eu não posso abandonar minha igreja não, porque lá está minha esposa, minha família, meus pais, lá eu tenho um salário, eu não posso abandonar. Sabe por quê? Porque isso é a sabedoria do homem, a lógica do homem, eles não abandonam isso. Mas Paulo fala aqui que a forma que Deus encontrou para revelar sua sabedoria foi justamente com a loucura da pregação, vivendo essa loucura. Então as pessoas sempre serão consideradas loucas aquelas que têm coragem de enfrentar aquilo que ele chamou de o sistema, né? Os que têm coragem de enfrentar isso tudo aí, né? Porque o sistema, a coisa que está aí, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, isso tudo é loucura. Continuando, amados, vamos aqui para
para a última pergunta da nossa lição, a 12ª, que nos traz aqui o seguinte questionamento: o que pedem os judeus e o que buscam os gregos? Como vivem os crentes e o que isso causa ao mundo? E por que isso? Por que causa isso ao mundo, né? E são várias perguntas aqui, 3 perguntas. Vamos responder aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Sabedoria aqui, que ele fala dos gregos aqui, é argumentação teleológica, argumentos científicos, argumentos acadêmicos, é o que Paulo se refere aqui como sabedoria, viu? Né? Porque os gregos tinham essa cultura, né, do conhecimento humano, do conhecimento filosófico, conhecimento é o que eles buscavam, é isso que ele se refere como sabedoria. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, olha, nós os apóstolos, buscavam sabedoria. Então, essa sabedoria aqui não é a sabedoria de Deus, está falando de conhecimento aqui, né? Conhecimento cultural, conhecimento acadêmico, etc. Então, Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é sabedoria, né? Que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados por Deus, né? Tanto judeus como gregos se converteram a Deus, tanto os judeus que se converteram à verdade e os gregos também, nós, os apóstolos, lhes pregamos a judeus e gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Eita, que coisa linda, olha só. Porque é então que Paulo cita no verso anterior, loucura da pregação. Porque a gente só vai entender a sabedoria, só vai entender Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, a verdadeira sabedoria, né? Porque tem muitas sabedorias do mundo aí que são falsas, né? Não é só são sabedoria para a carne, mas sabedoria para a razão, o intelecto, o espírito, não. Então, Paulo está dizendo ali que era louco. Por que era Paulo ensinava a loucura da pregação, já que Paulo pregava a Cristo? Que ele diz aqui que não era só a sabedoria de Deus, que se entende em Cristo, mas que também Cristo era o poder de Deus, não era só sabedoria. Até porque a sabedoria é sinônimo de glória e de poder também. Então, Paulo, ao dizer que ele pregava a Jesus Cristo como sendo o poder de Deus, ou como se podia ver o poder de Deus manifestado nas obras de Cristo, e a sabedoria de Deus refletida na face de Cristo, quando ele abria a boca e falava, quando ele, com as suas mãos, agia, curando, né, restaurando a saúde física dos homens, mas, sobretudo, restaurando o espírito, a vida espiritual das pessoas, levando-lhes a esperança de salvação e salvando-os de fato, né, da cegueira dos homens, da loucura do mundo, era o que Paulo pregava. Então, Paulo está dizendo aqui, que havia 2 lados errados, naturalmente, né? Tanto o judeu estava errado, quanto o grego estava todo mundo errado. Até hoje, tem judeu brigando com o grego, que o judeu está certo. E que tem grego brigando com o judeu, porque o certo é ele, porque ele tem conhecimento cultural, né? É como se hoje tivéssemos um grupo de religiosos cristãos que pregassem a Bíblia, grandes pastores que pregam a Bíblia, mas não vive. Prega, mas não vive a verdade bíblica, não tem fé. Só prega. Vão para os grandes palcos, os grandes debates, os grandes cenários de televisão, etc. E ali começam a debater, perder tempo, debatendo, né? Mostrando que Deus existe, e através da ciência comprova que Deus existe, que Deus é isso, que Deus, etc. Mas não vive o evangelho, não tem fé. É um intelectual da religião. Somente isso. A maioria.
E do outro lado, nós temos os céticos, os cientistas, né? Os grandes, que chamam de grandes cientistas, presos a teorias que aprenderam nos livros, né? E como papagaios de pirata, se apegam àquelas teorias que daqui a 50, 60 anos vão ser vencidas, novas ciências, novas pesquisas científicas vão jogar aquilo no lixo, né? Vão avançar, como tem sido, né? Muitas teorias têm sido jogadas na vala do lixo, né? E daí vai. Então fica brigando o grego, que é o cientista que não acredita em Deus, um exemplo, né? Não é só o cientista. Tem o ateu, tem o cara que não quer nem saber de Bíblia, não quer saber de Deus, não quer saber de ninguém. Esse aí é o grego, o gentio. E o judeu aqui, representado aqui pelo cristão, por exemplo, que tem a Bíblia, pega a Bíblia, que Jesus é amor, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é aquilo outro, mas não tem fé, não pratica aquilo que prega. Era a mesma coisa de judeu. Então, Paulo está dizendo aqui que estava, na realidade da época dele, ele está dizendo, nós pregamos o Cristo tanto para o judeu, quanto para o gentil, para o grego. E nós pregamos como para ele? Já que se a gente for pregar a palavra da sabedoria, o grego vai olhar com o olhar acadêmico, com o olhar intelectual, não vai entender. E se eu pregar para o judeu, o Cristo, ele não vai enxergar porque ele está preso à letra morta e o Cristo para ele tem que vir num cavalo branco, com uma espada de ouro, com a coroa de ouro, 1 milhão de soldados, tudo com capa de ouro, com armas poderosíssimas, que vai matar todo mundo do mundo e estabelecer um reino temporário de 70, 80 anos, depois vai morrer e vai desaparecer. Era isso que eles esperavam. Como é que eles entenderam um Cristo que viria para sofrer, que seria humilde, viria pobre, que nasceria numa favela, né, de uma família pobre, de uma mulher que não era uma rainha, que não era rica, não era poderosa, de um homem que também não era famoso, né, que inventaria de ser um mestre sem ter nunca estudado, sem ter um diploma na Universidade de Nicodemos e de outros fariseus lá, né? Já imaginou? Isso para o judeu, como diz Paulo aqui, era pregar para o judeu, que ficava pedindo sinal, escândalo. Para eles era um escândalo. Não posso acreditar nisso, não. O Cristo pobre, feio daquele jeito, né? Não é do grupo dos sábios escribas, não nasceu numa família nobre que a gente pudesse acompanhar. Não, que não se submeteu a gente, às nossas ordens. Olha só, que não aprovou as nossas ações. Não, esse não é o cristão. É escândalo. Era escândalo eles serem ensinados por alguém que era inferior a eles. Era escandaloso pregar para os que Paulo está dizendo aqui. Era escandaloso. E para os gregos era loucura, porque o evangelho de Cristo é um evangelho simples, de uma linguagem simples. Como que uma língua pobre, entre aspas, dos escravos, o aramaico que Cristo falava, não se compararia nunca às grandes universidades gregas, os grandes filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, né? Platão. Era difícil. Entenderam aqui a grande mensagem que Paulo está dizendo? Mas nós que o Espírito tocou, que enxergou a verdadeira sabedoria, Jesus não é escândalo e nem é loucura. Jesus para nós é salvação.